Olá, seja bem-vindo ao canal SOS Agrimensura. Eu sou o engenheiro Aroito Cardoso e no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância das leis do seno e cosseno na topografia. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Vamos lá! Você sabia que nos levantamentos topográficos para fins de estrada, locações de obra, cadastral ou marcações de taludes, as leis dos senos e cossenos estão presentes e que com ela é possível medir ou calcular informações de forma indireta sem a necessidade de coletadas em campo? Vamos ver como isso funciona. A primeira lei que nós vamos entender agora é a lei dos senos. Nós trouxemos três características relativas à lei dos senos. Nós temos que ela relaciona lados e ângulos de um triângulo qualquer, ou seja, pode ser isósceles, pode ser escaleno, um triângulo qualquer, triângulo retângulo. Na topografia, ela é usada principalmente na triangulação, que é um método topográfico conhecido e que utiliza algumas relações de seno e cosseno para determinar a posição ali através da leitura de ângulos em vértices que sejam conhecidos ou tenham coordenadas conhecidas. Mas nós veremos mais à frente nos métodos de levantamento topográfico como que a triangulação funciona. Um outro ponto é que, conhecendo dois ângulos e um lado, é possível determinar os demais lados de um triângulo, permitindo o cálculo indireto das distâncias. O item que está grifado em amarelo é muito importante, pois é através dele que nós iremos identificar se nós utilizaremos seno ou cosseno para resolver um respectivo problema, ok? Então, quando eu me deparo com um triângulo qualquer e eu tenho dois ângulos e um lado, então automaticamente eu vou aplicar a lei dos senos. Lei dos cossenos. Nas leis dos cossenos, nós temos o seguinte: ela é ideal quando dois lados e o ângulo formado entre eles é conhecido. Vamos desenhar. O que basicamente está sendo dito é que quando eu tenho um triângulo qualquer e eu tenho o lado X sendo conhecido e o lado Y sendo conhecido, eu tenho que conhecer esse ângulo. Ele é muito utilizado em levantamentos topográficos, especialmente quando os pontos formam triângulos não retângulos, ou seja, um triângulo isósceles, um triângulo escaleno, enfim, um triângulo não retângulo, ou seja, um triângulo que não tem um ângulo de 90 graus, ok? Uma hipotenusa. E ele permite fechar triângulos e ajustar coordenadas em levantamentos geodésicos ou planimétricos. O que significa fechar triângulos? Fechar triângulos na topografia significa ajustar, ok? Ajustar os ângulos internos, ajustar os lados, ok? Isso significa fechar triângulos. Lei dos senos. Vamos trabalhar agora em cima desse triângulo para entendermos ou retirarmos dele as fórmulas inerentes à lei dos senos. Nós temos aqui basicamente o seguinte: nós temos aqui um ângulo alfa, nós temos o ângulo θ e nós temos o ângulo beta, assim como os catetos A, B e C, ok? Então, basicamente, nós vamos ter aqui, por exemplo, que o seno de alfa, ok? O seno de alfa, ele vai estar para o cateto A, ou seja, o seu cateto oposto. E ele vai ser igual a o seno de θ sobre C, que vai ser igual aqui ao seno de beta sobre o cateto B. Então, essa basicamente é a relação que nós temos aí para a lei dos senos. Lei dos cossenos. Vamos agora rapidamente tirarmos aqui as relações do triângulo para verificarmos as fórmulas da lei dos cossenos, ok? Aqui nós temos uma relação um pouco mais trabalhosa, mas enfim, para cada cateto nós teremos ali uma relação. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, com o cateto A, nós temos que o cateto A ao quadrado
é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado menos 2 vezes o cateto B pelo cateto C vezes o cosseno do ângulo oposto ao cateto que eu quero encontrar, que nesse caso é o cateto A. No caso B, nós temos que o cateto B ao quadrado seria igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo beta, ok? Quando eu quero calcular aqui o cateto C, nós temos que o cateto C ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de θ, ok? Baseado nessas relações matemáticas para seno e para cosseno, nós vamos agora resolver um exercício para aplicarmos os nossos conceitos, ok? Na tela nós temos um exercício que ele diz o seguinte: para determinar a largura de um rio, um topógrafo mediu, a partir de uma base de 20 metros de comprimento, os ângulos A e B. Conforme figura, calcule o valor de H. Vamos a outra página para ganharmos espaço e realizarmos o nosso exercício. Já coloca a calculadora na mão. Então, no caso do nosso exercício, nós temos que tirar algumas informações. O primeiro passo para nós resolvermos o exercício é encontrar os ângulos internos que faltam, ok? Então, quais são esses ângulos internos? Nós temos aqui esse ângulo que nós vamos chamar de θ2 e esse ângulo que nós vamos chamar de θ1, ok? E daí nós temos aqui um ângulo de 74 graus, nós temos um outro ângulo de 62 graus e nós vamos agora verificar o seguinte, que esse ângulo aqui ele é 90 graus. Teoricamente, de acordo com a figura, nós podemos também dizer que este ângulo aqui é 90 graus, haja vista que nós temos ali um semicírculo, ou a metade de um círculo, né? Então ali, se nós temos 90 graus de um lado, nós teremos 90 graus do outro para dar os 180. Então no triângulo 2 aqui, e aqui o triângulo 1, nós vamos fazer o seguinte: para encontrar o valor de θ2, nós temos que 180 graus menos 90 menos 74 graus. Para encontrarmos θ1, nós temos que θ1 seria 180 graus menos 90 menos 62 graus, ok? Então nós temos aqui um θ1 e nós temos aqui um θ2. É claro para vocês isso? Tá claro? Nós sabemos que o somatório dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180 graus, ok? Então, por isso, nós vamos pegar 180 e subtrair os demais ângulos internos. O valor que sobrar é o valor relativo a cada um dos ângulos que faltam. Então, nesse caso, nós temos 180 graus menos 90 menos 74. E aí nós temos para θ2 16 graus. Para θ1, nós temos 180 graus menos 90 menos 62. Assim, nós chegamos a 28 graus. No passo 2 agora, haja vista que nós já encontramos o valor relativo aos ângulos internos, vamos utilizar o triângulo maior para calcularmos ou darmos seguimento aqui no nosso exercício. Então, nós temos um ângulo aqui que vale 74 graus, um outro ângulo que vale 62 graus, e 28 mais 16 vai nos retornar aqui 44 graus, ok? E nós sabemos que essa medida aqui vale 20 metros. Então, a lei dos senos diz que para nós utilizarmos, ou aplicarmos ela, nós temos que ter ali no mínimo 2 ângulos e um lado. Pois bem, nós temos 3 ângulos e um lado. Então, isso nos permite fazer o cálculo pela lei dos senos. Vamos ver se pela lei dos cossenos daria? A lei dos cossenos nos diz que nós temos que ter 2 lados conhecidos e um ângulo gerado entre esses 2 lados também conhecido. Nesse caso aqui nós não temos essa informação, ok? Então nós vamos ter aqui P, B e A. Então aqui nós temos uma distância AP e nós temos aqui uma distância PB. Vamos agora aplicar a lei dos senos para chegarmos à conclusão do exercício.
Então, nesse caso, nós temos que seno de 62 graus está para PB, assim como seno de 44 graus está para 20. Algumas pessoas utilizam a lei dos senos colocando o cateto em cima e o seno embaixo, ok? Isso não tem diferença nenhuma, tá bom? Seguindo, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que o valor para PB seria igual a 20 seno de 62 dividido por seno de 44 graus, ok? Aqui na calculadora vamos ter 20 vezes seno de 62, que vai dar igual a 17,65, ok? 17,658, 659 ou 66, dividido por seno de 44 graus. Isso vai nos dar um valor de 25,42 metros para PB. Tendo essa informação agora, nós vamos para o passo 3. No passo 3, nós temos o seguinte triângulo. Nós vamos ter aqui 90 graus, nós vamos ter aqui um ângulo que mede 16 graus, nós vamos ter aqui um outro ângulo que mede 74 graus, nós vamos ter uma altura H que nós queremos conhecer, e nós vamos ter ali do outro lado PB, ok? Vamos dizer que aqui é M, ok? Então nós vamos ter aqui B e P. Nesse caso, vamos colocar aqui já de cara o valor relativo, o valor que nós encontramos, que seria 25,42 metros, ok? Pode ser que o triângulo não seja tal e qual esse aqui, mas é um triângulo que tem 90 graus, então a forma como está projetado aqui seria um triângulo retângulo, perfeito? Então nós vamos ter aqui, vamos novamente aplicar a lei dos senos, e nós vamos ter que seno de 90 graus, ok? Seno de 90 graus está para 25,42, assim como o seno de 74 graus está para H. Assim, o nosso H será seno de 74 graus vezes 25,42, que vai nos dar um valor de 24,43, dividido pelo seno de 90 graus, que vai nos retornar aí 24,43, ok? 24,43 metros. Beleza? Seguindo aqui para o nosso exercício, nós já encontramos o valor de H, mas ainda não aplicamos a lei dos cossenos. Como que nós vamos fazer? Simples, vamos encontrar agora o valor de B. Então, nós temos aqui o valor de B, ok? Então, utilizando o mesmo triângulo, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte, que nós temos que o cateto que nós queremos encontrar, ele estará ao quadrado, que será igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado, que seria H ao quadrado, mais PB ao quadrado, menos 2 vezes H vezes PB, vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui seria 16 graus, ok? Então, resolvendo esse exercício, nós vamos ter aqui 24,43 ao quadrado mais PB 25,42 ao quadrado menos 2 vezes 24,43 vezes 25,42 vezes o cosseno de 16 graus. Isso aqui vai ser um valor que vai virar um radical, confere? Então, vamos lá, 24,43 ao quadrado mais 25,42 ao quadrado menos 2 vezes 24,43 vezes 25,42 vezes o cosseno de 16 graus, ok? Isso vai nos dar um valor
de 49,09. Então aqui vai dar 49,09, ok? Então o quadrado vai virar raiz, ok? E nós vamos ter aqui o valor raiz de antes igual a 7,007 metros, ok? O valor de 7 metros. Então, diretamente, isso fica como exercício prático para vocês. Caso queiram encontrar o valor de A, você pode simplesmente fazer 20 menos 7, você vai ter o valor de 13. Ou você pode encontrar o cateto aí AP e encontrar o valor de A pela lei dos cossenos. Então, você aplica a lei dos senos, utiliza e encontra o valor de AP, e você pode aplicar a lei dos cossenos para encontrar o valor do cateto A, ok? E é isso, muito obrigado, até a próxima.